Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira, 2 de agosto e eu estou em Caxias do Sul, nesse frio. Gente, pensa num frio. Pensa, reflete, visualiza. Agora pensa, bota mais 5 graus negativo. Pá! Tô aí. Tá muito frio, gente. Deixa eu entrar aqui e compartilhar. E hoje nós vamos continuar com responder perguntas que eu tenho feito desde então. Um beijo para Cris. Tudo bom, Cris? Bom dia, André. André, tô do lado da casa de vocês, André. Algumas quadras. Tanise, bom dia. Deixa eu entrar aqui e compartilhar. Peraí. Deixa-me aqui mudar de conta. Bom dia, Jefferson. Quem mais está aí? Quem entrar, dá bom dia para mim saber que você está aí, por favor. Então, se você está assistindo a gravação, sabe que os primeiros 5 minutos é o tempo suficiente, é o tempo que a gente aguarda para as pessoas receberem a notificação de que a gente está ao vivo, tudo bem? E hoje eu quero continuar respondendo as perguntas que ficaram aqui no grupo, então nós vamos continuar com isso. Deixa eu entrar aqui. Eu tô procurando as perguntas, tá, gente? Tem tanta postagem aqui, eu vou ter que fazer uma limpeza aqui no grupo. Que estranho, gente. Bom dia, Deise. Bom dia, Regiane. Tudo bom, gente? Gente, eu vi a Deise ontem. Mas que droga é isso? Ah, eu tô no lugar errado. Desculpem, gente. A internet é muito lenta aqui. Pronto, achei. Eu acho que a gente podia falar sobre
um comentário da Elita Maria, que ela mora em Sorocaba, em São Paulo, e ela fez um comentário. A Daisy disse: bom te ver, ganhar um abraço apertado. Foi muito bom mesmo, obrigado pelo carinho, minha querida, foi muito legal te ver e ver todo mundo lá. Olha só, mas a Elita disse o seguinte, ela disse: amei te conhecer através dos vídeos da querida Elaine Urives. Eu gostaria que você falasse a respeito das outras pessoas olha só que interessante. Eu gostaria que você falasse a respeito das outras pessoas ao nosso redor que acham que estamos meio fora da casinha, porque estamos no exercício do despertar da consciência. Gratidão sempre a você e a Elaine por compartilhar conosco que já somos tudo e já temos tudo. Basta despertar na sua alma. Namastê. Obrigado, Elita. Então a Elita pediu para a gente falar sobre o estar no meio das outras pessoas que acham que a gente está um pouco fora da casinha. Porque a gente pensa de uma forma diferente, porque a gente age de uma forma diferente. A gente tem que cuidar muito com isso, viu? Tem que cuidar muito, porque muitas pessoas, quando estão assim, se sentindo fora da casinha, no aspecto de que estão no despertar da consciência. O que é esse despertar da consciência? Gente, despertar da consciência é você ver as coisas que até então já existiam e você não conseguia ver. É quando você começa a acalmar a tua mente e você começa a observar as coisas de uma outra forma. Despertar da consciência não tem nada a ver com a partir de agora eu só vou fazer o bem, eu vou ser a melhor pessoa do planeta, eu vou ser a irmã Teresa, a irmã Dulce aqui reencarna. Não é isso, gente. E a gente tem que também cuidar, a gente muito fala, porque os outros. Nunca é o outro, é sempre a gente. A gente tem que entender isso. Porque muitas pessoas que dizem que estão nesse despertar, elas se enchem de... Tem algumas que se enchem de soberba. Isso não é despertar da consciência. Despertar da consciência não é você se encher de soberba e achar que agora você é melhor do que os outros. Isso é fanatismo. Isso são aquelas pessoas que entram em algumas religiões e aí olham para os outros e todo mundo é pecador. Todos os outros estão lá embaixo, assim, se preparando para ir para o inferno. E você está aqui em cima se achando a pessoa mais santificada do planeta. Tem que cuidar com isso. Entendeu? Isso não é despertar da consciência. Isso é soberba. Isso é bobagem, como diz o outro. Então, é muito interessante isso. Eu observo isso em muita gente. Eles começam o processo de autoconhecimento e começam a achar que ela agora é melhor do que os outros. Isso não é legal. Então, eu sei que os outros começam a te ver de uma forma diferente. Começam, claro, porque na verdade eles começam a te ver de uma forma diferente porque você começa a agir de uma forma diferente. E é muito comum, gente. Eu acho que com o nosso amadurecer, existe o nosso processo natural de seleção. Como a natureza funciona, como a vida aqui na Terra funciona. A gente vai saindo do lugar e indo para um outro lugar. E quando a gente sai de um lugar, muitas coisas ficam para trás. Imagina só uma árvore, ok? Uma árvore, para que ela fique forte, ela cria raízes. Ela precisa dessas raízes para o vento não derrubar. Ela precisa das raízes para crescer. E nós somos, de certa forma, como árvores. Nós estamos num lugar e nós criamos raízes com pessoas, com situações, com instituições, com sociedades. Aí daqui a pouco só que a gente é uma árvore que sai constantemente do lugar. Então, quando a gente tem que sair de um ponto onde nós estamos na vida, isso pode ser com grupos de amigos, pode ser com o nosso desenvolvimento intelectual, com o nosso desenvolvimento espiritual. Nós saímos de um ponto e vamos para o outro, é como se essa árvorezinha ela fosse arrancadinha, ela fosse arrancada com cuidado e fosse transplantada para outro lugar do teu jardim, ok? O que acontece? Quando você remove essa árvore, algumas daquelas raízes são arrancadas. E depois, obrigado Valquíria, um beijo. E depois
você planta ela em outro lugar do teu jardim. Aquelas raízes ficam para trás. Eu gosto de pensar nesse processo quando eu observo que algumas pessoas estão se afastando, a gente naturalmente está se afastando. Houve toda essa alteração de quem nós somos, ok? Em direção a quem a gente gostaria de se tornar. E essas raízes foram rompidas. E é muito comum isso. Então, é muito comum que assim, e quando a gente começa a fazer esse processo, as pessoas começam a achar isso estranho, como normal também. Então a única coisa o que vem na minha mente em relação a isso é o cuidado que a gente tem que ter, que você tem que ter, para não confundir o teu despertar da consciência com soberba, de achar que achar que você é melhor e começar a olhar para os outros e achar os outros inferiores a você. Isso é péssimo, péssimo. E também muitas vezes a gente tem essa ideia, eu vejo pelo meu trabalho, porque eu trabalho felicidade, eu trabalho conexão contigo mesmo. As pessoas acham que tu tem que ter uma vida santificada, não tem nada a ver. Sabe, e é estranho para algumas pessoas, a gente tem que romper pronto, olha só. Ontem no Centro Espírita eu dei uma palestra e aqui em Caxias, deixa eu ficar mais confortável aqui. E no final da palestra veio um pensamento, eu acabei só um pouquinho, pronto. Veio um pensamento e eu acabei não compartilhando. E o pensamento que veio é que nós precisamos desmistificar o mundo espiritual. Ou seja, achar que só porque é mundo espiritual é melhor do que a gente, é mais evoluído. Não é melhor do que a gente. Não é mais evoluído. O que há no mundo espiritual é mais consciência. Quando há mais consciência, você tem mais visão, porque você amplia. Vamos imaginar que a tua consciência é isso aqui. Então você só enxerga dentro disso aqui. Então, quando você ampliar a consciência, quer dizer que você vai ampliar, você vai abrir um pouco mais. Aí você consegue ver o que está aqui. Agora você vai ampliando e vai aumentando cada vez mais. Ter esse ampliar de consciência não te torna mais evoluído. O que te dá apenas é mais consciência para as tuas ações. Mais consciência, mais responsabilidade. Interessante isso. Então, a gente precisa desmistificar de quem está morto, bom dia Vanessa, ou quem está no mundo espiritual, ele é mais evoluído do que a gente, é melhor do que a gente, é mais santificado do que a gente. Isso, na verdade, é uma mistificação que a gente precisa começar a diminuir isso. Quem está no mundo espiritual simplesmente está no mundo espiritual. E não está lá porque é mais evoluído do que a gente, é melhor do que a gente, é mais santificado do que a gente, de forma alguma. Está lá porque terminou o seu projeto de vida aqui na Terra e está se preparando para um retorno aqui para a Terra. Por isso está no mundo espiritual, ou para algum outro lugar. Mas por estar lá não torna esse ser melhor do que a gente. A diferença é que esse ser tem uma consciência um pouco mais expandida. Um pouco mais expandida. Outra bobagem de achar que está no mundo espiritual, sabe tudo. Não, gente. Está no processo de expansão de consciência, que é o processo de evolução. Eu gosto de pensar, bom dia Núbia, eu gosto de pensar que, eu já falei sobre isso aqui, de que a minha interação com o mundo espiritual, que a minha interação com o mundo espiritual é o seguinte: vocês estão aí no mundo espiritual, vocês estão no mundo espiritual, tipo assim, esses seres estão no mundo espiritual e nós estamos aqui, eu estou aqui e vocês aí. Bom dia, Bernard, daqui a pouco eu te vejo, semana que vem. Traz chimarrão, Bernadette, por favor, quero te dar uns beijos, conversar contigo. Então eu sempre gosto de pensar o seguinte: esses seres estão no mundo espiritual? Estão, e eu estou aqui na Terra.
E eu gosto de lembrar que daqui a pouco inverte, daqui a pouco eu vou para o mundo espiritual e esses seres, eles encarnam aqui na Terra, eles têm um corpo. Mas só porque eu fui para o mundo espiritual não me tornou um ser santificado? Não. Não me tornou um ser santificado. E eles, por terem vindo para a Terra, não os tornou seres inferiores. Está começando a fazer sentido? Bom dia, Elza. Está começando a fazer sentido? De novo, quando eu for para o mundo espiritual, ou seja, quando eu desencarnar, isso não vai me tornar um ser elevado, um ser assim, um ser... Uau! Não! Eu simplesmente vou expandir um pouco a minha consciência. Vou começar a ver dois mundos. Que agora então eu só vejo o mundo, eu vejo apenas o mundo físico. Quando eu desencarnar, eu vou ver o mundo espiritual e ainda vou ver o físico. Mas eu vou interagir com o espiritual e não vou conseguir interagir muito com o físico. Agora é o contrário. Agora nós interagimos constantemente com o físico e um pouquinho com o espiritual. Depois vai ser totalmente com o espiritual e um pouquinho com o físico. Mas isso não me tornou, quando eu morrer, um ser glorificado. Isso é uma crença nossa, uma ideia cultural nossa, de que a gente até tem uma expressão, morreu, virou santo, né? Morreu, continua a mesma merda, se for uma merda aqui embaixo, sabe? Até conseguir se reajustar. E de novo, essa consciência expandir. Essa consciência precisa expandir. E essa é a ideia. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente conseguir desmistificar esse negócio de quem está lá e quem está aqui. De que quem está no mundo espiritual é mais elevado de quem está no mundo físico. Não, gente. Estão em processos momentâneos diferentes. E é só isso. E a gente precisa entender, ter uma ideia melhor sobre isso. Não tem que entender tudo, mas ter uma ideia menos cheia de crenças em relação a isso, beleza? Caiu alguma coisa no meu olho aqui. Eu tenho cílios enormes, a minha irmã sempre reclama dos meus cílios. Ela diz que eu tenho cílios de mulher, aliás, mulher adoraria ter os meus cílios, ela fala. Só que vive caindo no olho. Pronto. E eu estou mencionando isso por causa da pergunta da Elita. De que quem está num processo de evolução, só por estar no processo de evolução, não está melhor que os outros não, gente. Claro que não. Se tivesse melhor, não estaria aqui. Já estaria em outro planeta mais desenvolvido, estaria lá no mundo espiritual muito mais elevado do que o mundinho que a gente está. Então não me venha com esse papinho de que eu estou no despertar de consciência, então eu sou melhor do que os outros. Para com isso. Outra coisa é, voltando para a questão, só porque está num processo de desenvolvimento, de expansão de consciência, agora tem que virar santo. E eu vejo isso. Às vezes eu posto, por exemplo, que eu estou tomando uma cerveja, ou que eu estou comendo carne, eu recebo mensagem em inbox, tu toma cerveja, tu come carne, eu pensei, porra, pelo amor de Deus, que tiro foi esse? Sabe, essa bobagem de achar que, gente, você está na Terra para experienciar o que é estar na Terra. Você não precisa sair por aí fazendo tudo quanto é besteira, mas ninguém... Interessante isso. Eu não acredito que nós viemos para a Terra para viver essa vida, essa ideia santificada que algumas pessoas vendem. Eu acho que nós viemos para a Terra para experienciar a Terra, para viver essas emoções, viver essas paixões, viver essa adrenalina que no mundo espiritual não faz. Não é que não faz sentido, mas nós não temos esse gosto. É como se nós, quando estivéssemos lá, nós comêssemos, mas não sentíssemos muito gosto. E aqui na Terra nós temos essa habilidade de... Bom dia, Regiane. Gente, semana que vem eu vou ver a Regiane em Porto Alegre. Olha que legal. Todo mundo se encontrando. Bom dia, minha querida. Regiane, tá um frio aqui, mulher. E tá aquele... Eu falei pra minha irmã, tá aquele frio, Regiane, que tu tá deitadinha na cama e tu te vira e o travesseiro tá tão gelado que a tua alma gela. Toca na orelha, a orelha quer cair e tu congela a alma. Foi assim hoje de manhã. Me virei... chegou a dar um frio na espinha, assim, de frio. Sou sensível, né, gente?
Mas vai passar. Olha só, vamos encerrar aqui para não exagerar, para não ficar muito longa essa live. Mas eu só quero... Eu acho que seria tão legal se todo mundo entendesse aqui duas coisas. Primeiro, essa ligação com o mundo espiritual, de que eles não são melhores do que a gente só porque eles estão lá. Eles estão em um momento diferente, daqui a pouco inverte o processo, nós estamos lá e eles estão aqui. E o que acontece? Quando a coisa aperta aqui embaixo, quando eu preciso de ajuda, eu falo, ó galera aí, ó, vocês estão aí, daqui a pouco o negócio inverte, daqui a pouco eu tô aí, não vou deixar vocês na mão. Eu faço chantagem com o mundo espiritual, sim. Eu digo, ó, daqui a pouco inverte, eu tô aí, vocês estão aqui. E se vocês precisarem de ajuda, eu vou fazer tudo que eu posso para ajudar. Então, vamos se encontrar no meio do caminho. Bom dia, Márcio, tudo bom, querido? Um abraço. E é muito legal isso, é muito legal quebrar essas ideias de que só porque está morto ou só porque está no mundo espiritual é melhor do que a gente. Não, não é melhor do que a gente. Está num momento diferente e pronto. E outra coisa é essa ideia de que você está nesse despertar da consciência e você tem que viver uma vida santificada. Eu não estou a fim de viver uma vida santificada. E não vou. Sabe? Eu quero experienciar a Terra. Eu quero experienciar o que é estar na Terra. Porque nós somos, olha só, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nós não somos seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. E tem muita gente que está aqui embaixo, ok? Preocupada demais em viver uma experiência espiritual. Você não veio para a Terra para viver uma experiência espiritual. As pessoas, é tão gostoso, olha só, é tão gostoso viver uma experiência espiritual, porque isso nos faz com que a gente se sinta mais perto de casa, da nossa casa espiritual. Por isso que tanta gente fica enlouquecida procurando viver essa experiência espiritual. Porque é como se fosse um voltar para casa. Ok, mas a gente vai voltar para casa, gente. Também a gente não precisa ir no extremo de achar que viver uma experiência terrena é viver uma vida mundana, onde só há, sabe, sexo desgovernado, onde há drogas, onde há álcool. Isso não é viver uma experiência terrena. Isso é viver uma experiência terrena não saudável. Mas a gente pode viver uma experiência terrena saudável, encontrando o meio do caminho, experienciando o que é estar aqui na Terra, experienciando sim as paixões, experienciando essas emoções todas, experienciando um pouquinho da raiva, um pouquinho do ódio, muito do amor. Tudo isso são emoções, gente, que algumas pessoas fogem, como o diabo foge da cruz, como diz aqui embaixo. Mas eu ainda acredito, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu lembro dessas informações que estão no meu inconsciente aqui, que todo mundo tem, isso fica mais claro para mim. A Regiane escreveu algo. Seria legal esclarecer o que é buscar uma experiência espiritual. A gente podia falar sobre isso, né, Regiane? Resumindo aqui, para mim, buscar uma experiência espiritual eu acho que cada um deve ter uma visão diferente, de acordo com as suas crenças, de acordo com como foi criado, de acordo com as suas expectativas. Eu, no meu caso, sempre entendi que buscar uma experiência espiritual era fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. Olha só que interessante. Fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus e viver uma vida santificada. Isso foi o conceito de que eu entendi que era viver essa experiência espiritual. Com o passar do tempo, quando eu fui despertando para algumas coisas e eu fui me entendendo melhor, eu hoje entendo que buscar uma experiência, viver uma experiência espiritual é estar mais próximo da minha essência. E a minha essência, eu já disse, não tem nada a ver com essa coisa santificada. A minha essência tem a ver com a minha verdade, com as coisas que eu acredito, com as coisas que, mesmo que são diferentes de algumas pessoas,
mesmo que outras pessoas não achem estranho, mas viver o que traz paz ao meu... Desculpa, vou tomar vitamina. Viver o que traz paz ao meu coração. E às vezes o que traz paz ao meu coração também é complexo, porque existem muitas crenças dessa existência dentro desse coração que eu tenho que observar o que é meu e o que foi me dado. Então eu acho que esse assunto, a gente poderia falar até sobre isso, Regiane, o que é buscar, obrigado gente, o que é buscar essa experiência espiritual. Beleza? Gente, eu acho que é isso, já é 8h20, não, já é 9h20. 8h20 no meu computador, que é o horário de casa. E daqui a pouco, gente, eu tenho que fazer as malas porque eu vou para Brasília. Eu vou dirigir para Porto Alegre agora de tarde e hoje à tardinho eu vou para Brasília. E amanhã, sábado e domingo, nós temos imersão lá em Brasília, gente, vai ser muito legal. O lugar é lindo demais, vocês não têm noção. O Espaço Tamareira, lá na cidade oriental, oriental, acho que é oriental. Ocidental, um dos dois, ali é 28 km de Brasília. Vai ser maravilhoso. E semana que vem, dia 11, eu vou estar de volta a Caxias do Sul para fazer uma mudança positiva no Hotel Samuara. Gente, ainda tem vaga. O lote 1 já terminou. As pessoas deixam para a última hora pagar mais caro. Então, o lote 1 do Mudança Positiva em Caxias já terminou. Se você deixar para os últimos dias da semana que vem para fazer a tua inscrição, vai terminar o lote 2, vai ter o lote 3, que é mais caro ainda, gente. Então, não deixa para a última hora, beleza? Beijo, galera. Fiquem com Deus e nós nos vemos. Amanhã de manhã tem o programa de rádio e eu vou conversar com a Andréia, ok? Lá da casa dela, lá em Brasília, de lá que vai ser nossa entrevista, tá bom? Então te liga aí, a gente se vê amanhã na minha fanpage, no nosso programa de rádio. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia.